Poder sentar, irmãos. Daniel capítulo 10, irmãos. Terminando, que pena, hein? Daniel está terminando. Tudo bem, queridos? O Arthur está lá atrás já, ó. Daniel capítulo 10. Nós estamos aqui ainda, irmãos, no verso 13, 12 e 13, naquela palavra do anjo a Daniel, que devido à oração dele é que ele foi enviado. 13, dizendo sobre o rei, o príncipe do reino da Pérsia, o resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Não é sempre, irmãos, que a gente trabalha com esse tema, então eu estou aproveitando esse tema para a gente abrir a nossa visão com relação aos anjos, porque, como nós lemos lá em Hebreus, eles são ministros que trabalham e que servem o Senhor, servindo aqueles que herdarão a salvação. Então, nós já definimos isso, eles estão a serviço da igreja de Deus. E enquanto igreja, eu e vocês estamos sendo beneficiados pelo Senhor através dos seus anjos. Agora, o que suscita, e essa discussão é muito antiga, irmãos, é discussão eu acho que deve acompanhar a idade do texto. Mas ultimamente nós tivemos, eu falo ultimamente assim, uns 30 anos para cá, 30, 40 anos, e nós tivemos uma época em que isso aflorou muito, com o Peter Wagner e aquele Piretti, como é que é o nome dele, que fez escreveu sobre as trevas. Esqueci o primeiro nome dele. Então, com esses escritores, surgiram alguns... Lembrou aí, Gisele? Surgiram algumas realidades com relação àquela Mulhomes, a Valnice Mulhomes, é outra, né? Milhomes. Eu acho que ela é portuguesa, né? Com aquele sotaque? Tá, não importa. Mas com ela veio isso, veio à tona isso aí, e muitos outros livros foram escritos, discutindo se o inferno tem um reino sobre cada reino. Então, isso foi um negócio que, né, são legiões, são cada legião tomava conta de um espaço geográfico. Então, isso foi levantado e foi discutido tremendamente. Na nossa igreja presbiteriana, isso aí deu quase expulsão de pastor, essas coisas todas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Até porque nós não temos muitas evidências bíblicas para dizer que isto é um fato que acontece nas regiões celestiais. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado também, porque nós não temos todo o conhecimento. Então, essas coisas que, assim, fogem a nosso
o nosso conhecimento, evidências claras bíblicas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu posso estar afirmando alguma coisa que não existe, e na verdade ela existe. Ou eu posso estar afirmando que uma coisa existe, e na verdade ela não existe. Por quê? Porque nós somos pigmeus, irmãos. Eu e vocês. E se nós ajuntarmos, é um bando de pigmeu. Não tem muito o que falar com relação a isso. Claro que eu creio que alguns irmãos, isso aí é assim, é um lá, outro cá, pingado, são pontuais. Nas gerações, eles têm um discernimento, até porque vive vidas reclusas, de meditação, de estudo da palavra, eles acabam tendo algo mais de Deus que eu e vocês não temos. Então a gente não tem muito. Mas eu queria andar com os irmãos um pouquinho na Bíblia hoje, para a gente ver como é que funciona essa questão de principados, de governo. Porque a Bíblia diz que há governos nas regiões celestiais. Então, é um ponto de discussão, irmãos. Eu não tenho fechado, até porque eu não gosto de mexer muito com o capeta. É porque isso é muito opressor. O inferno, eu lido com ele quando ele me cruza o meu caminho. Aí eu sou obrigado a lidar com ele. Mas eu não sou muito de ficar batendo nessa coisa com o diabo. Eu sei que ele existe, eu sei que há uma batalha espiritual 24 horas por dia, eu fico atento a essas realidades, procuro vigiar e orar com relação a isso, tento discernir, enquanto igreja, como pastor, eu tento discernir, não só na vida da igreja, quando alguma coisa me cheira enxofre, a outra coisa na vida de pessoas que eu percebo que aquilo é uma artimanha do diabo, aquilo é uma armadilha do inferno. Então eu tento fazer isso. Essa tentativa eu tenho, e eu faço. Agora, eu estudei muito sobre isso. Quando eu estive no seminário, eu fui profundamente impactado por essas pessoas. Peter Wagner exerceu uma influência muito grande na minha vida. Eu tive lá para o lado de Peter Wagner. Depois o Nicodemos escreveu outro livro. E eu tenho vários livros na minha biblioteca com relação a isso. Eu já li todos eles. Então, eu tenho uma realidade construída no meu coração a partir de alguns textos bíblicos. E esses conhecimentos lá que eu adquiri, isso aí foi diluindo com o tempo e foi dando corpo a uma questão bíblica. Então, hoje eu sou muito mais bíblico do que teórico, na questão de teologia, de que quem é que Berkoff pensa, até mesmo Nicole, o que o meu colega Nicodemos pensa. Eu sou mais Bíblia, eu procuro buscar a Bíblia para ela me dar a resposta daquilo que eu preciso. E às vezes há alguns sinais de que há de verdade príncipes, reinos e reinados nas regiões celestiais. Agora, o que eu não tenho certeza é se sobre o Brasil, sobre Araraquara, tem uma legião aqui comandando esse negócio. Isso aí de verdade eu não sei. Eu sei que Araraquara tem um punhado de capeta trabalhando aqui. Agora, eu não sei se eles têm uma legião aqui em cima com um príncipe de Araraquara, se o Brasil tem um príncipe. Então, mas eu quero caminhar com os irmãos e deixar vocês mastigar esse texto. Mas eu gostaria, diante de tudo, dizer para os irmãos para decorarem 1 João 4,4. Isso aí você precisa decorar, porque senão você vai ter uma perspectiva errada
de Deus. Eu sempre me reporto a esse texto. O que diz lá? Não. Primeira. 1 João 4,4. É primeira. Então, duas realidades. Filhinhos, vós sois de Deus. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. E claro que João é o João do Apocalipse. Claro que o João é o João que consegue ver, ter uma cosmovisão do aqui e agora e do eterno. Então, claro que não só está no mundo, onde eu e vocês estamos, mas também atua no mundo espiritual, nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Há duas realidades, eu peguei duas só, uma no Novo Testamento e outra no Antigo Testamento para a gente caminhar. Eu vou primeiro pegar a do Antigo Testamento, porque ela é mais clara. Quando Jesus Cristo, eu vou pegar Marcos e Lucas. Eu vou pegar o Marcos, porque Marcos, ele é mais, assim, por assim dizer, é ele que fincou a realidade do Evangelho. E alguém diz, os estudiosos dizem, que Marcos foi o primeiro Evangelho. Depois de Marcos é que os outros evangelhos foram escritos. E Marcos, por ter tido o apóstolo Paulo como mentor, não é? Então Marcos, porque é João Marcos, né? Marcos o autor. Então Marcos, ele teve um adestramento espiritual muito forte. Então Marcos é a mente jovem do apóstolo Paulo. Então, claro que ele fez aqui uma realidade maior para a vida da igreja que estava começando. Então, eu peguei Marcos primeiro. O texto de Marcos que eu quero que a gente olhe é o capítulo 5, verso 9 e 10. Nós já temos na mente, os anjos, eles não são onipresentes, não são onipotentes, não são oniscientes. Então, eles precisam estarem presentes para transmitir mensagens, para fazer o que precisam. Por isso que quando o anjo sai do trono da graça, ele vem trazendo, porque precisava de uma mensagem falada com Daniel, não é? Aí Deus poderia ter falado diretamente, claro que poderia, mas não teria todo esse trâmite, nós não teríamos essa história, e é para isso que Deus deixou isso, para a gente que hoje nós pudéssemos estar lendo isso. Mas vamos lá, o que acontece aí? O que eu vejo aqui? O que nós vemos aqui? O que está acontecendo, irmãos? Esse texto é qual texto? É do endemoniado, Gerazeno. Então, na conversa de Jesus com essa legião, o que eles pedem para Jesus não fazer?
não mandá-lo para fora do país. Então, é exatamente porque o inferno, Daniel 10. Por exemplo, o anjo vem trazer a mensagem e o príncipe, o governador do anjo caído, batalha com Daniel para ele não levar lá. Então a argumentação é: esses demônios territoriais, geográficos, hein? Uma estrutura demoníaca geograficamente e politicamente. Quer dizer, esse embate de Jesus com essa legião dá a entender que eles não querem sair daquele país, porque é naquele país o campo de ação deles. Porque se eles fossem expulsos daquele país, eles não teriam lugar em outros países. Não sei. Hein? Mas traz mais. Traz mais consigo. Não é girar a terra. É porque eles foram tirados do lugar onde eles estavam. Isso aí é mais um ponto. Por exemplo, a divisão demoníaca é que há os demônios territoriais, aqueles que estão num espaço territorial, e essa legião que Jesus está trabalhando aqui, essa legião é uma legião territorial que está no indivíduo. Ou seja, a função de parte dos demônios daquele território é agredir aquela pessoa. E o que eles pedem é para não sair do país. Nós não queremos sair do país. Essa é a visão de Marcos do texto. Então, quer dizer, se partirmos disto, há demônios em determinados países para fazer ou possuir príncipes governantes ou possuir pessoas. Eles têm uma função naquele país, porque eles não fazem todas as coisas ao mesmo tempo. Então, o primeiro pedido é: não nos expulse desse país. A visão de Lucas. Como é que Lucas transmite essa visão? Lucas 8, 30, 31. O que é que diz lá? Está vendo aí? Então, agora a visão, mas a diferença, a gente fala assim: mas puxa, por que um está pedindo para não mandar para fora do país? E o outro texto diz para não mandar para o abismo. É porque eles pediram para não sair do país, porque se Jesus Cristo os estivesse expelido para fora do país, eles iriam para o abismo mesmo. Eles ficavam sem ação. Já tinham sido condenados por Jesus Cristo para não atuarem mais. Porque o campo de atuação era aquele. Por quê? Porque eles tinham uma atividade e influência naquele local e naquela pessoa. Se forem para o abismo, ou seja, está fora das atividades deles. Sair do país está fora também. Quer dizer, o comando de Jesus seria esse. Mas Jesus não contradiz nada. Por quê? Porque Jesus não era chegado o momento. Em momento nenhum, o que Jesus fez durante a sua caminhada foi impedir
que o demônio escravizasse pessoas e tomasse locais. Em momento nenhum, Jesus algemou um demônio para ele não agir. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou. A gente poderia dizer assim, por que é que não houve um banimento total? Porque ainda não chegou, a batalha final ainda não foi travada. Nós somos vencedores. Foi dado-nos a vitória. Mas ainda estamos em luta. Ainda estamos em luta. E por isso que Deus nos disponibiliza toda essa realidade, não só legiões espirituais do bem para nos abençoar e nos guardar, como Ele próprio nos capacita, o Espírito Santo vive em nós. Por isso que João diz assim, lembre-se, vocês são filhos. O seu pai é Deus, e esse pai, ele é muito maior do que o que está no mundo. Então, essa é a certeza da nossa vitória. Quer dizer, não tem que a gente ficar apavorado com o demônio, porque Deus é quem é o vitorioso. Agora, que a batalha existe, ela existe. O inferno, ele tem que agir por legiões, porque ele não pode agir como Deus faz. Hein? Estrutura de guerra. Não, Paulo fala isso. Paulo discorre esse. Por isso que eu falo que Marcos teve esse link de ensino do apóstolo Paulo, e claro que o Espírito Santo também, como é inspirado, o Espírito Santo deu todo um suporte de inspiração a Marcos para colocar isso. Não que Lucas não fossem também, porque para mim a diferença é só a questão de... Mas era assim, para não sair dali. Ali era um campo de atuação deles, e eles não queriam ser expulsos daquele lugar. Uma vez que Jesus o expulsasse, acabou. Acabou. Não tinha mais, não voltaria mais. Para aquela pessoa, não voltaria nunca mais. E, segundo a visão, nem para aquela região. Não nos expulse do país. Aí Jesus os colocou nos manada de porcos que estavam lá, que cheiram a eles. Então, irmãos, expulsando-os daquela região dos Gerazenos, eles deixariam de ter a oportunidade de levar a cabo a rebelião contra Deus e contra os homens. Então, Jesus não fez isso. Como não fez em momento nenhum, ele liberta as pessoas, ele não manda, ele não destrói o inferno. Porque já está destruído. A vitória, Jesus não ultrapassa, Jesus não toma atalhos. Há um momento para a coisa acontecer, e esse momento vai chegar. E ele não deixou de nos dizer que há uma batalha. Uma das coisas que eu gosto muito é daquele texto lá de Eliseu, quando, falando da guarnição que Deus dá, quer dizer, o moço Eliseu sai do lado de fora para lavar o rosto de manhã, quando ele olha, está um mundo cercado de soldados, não é? E ele corre para dentro e diz, meu senhor, hoje é dia de morrer. Aí Eliseu pede a Deus, para Deus abrir os olhos dele, para que ele pudesse ver. Aí quando Deus abre os olhos deles, legiões de anjos armados estavam protegendo ele. Então, essa questão de anjo, a gente pode não entender, mas ela é bíblica. Então, se você quiser entender, buscar a Deus, se Deus quiser te dar mais, você vai ter. Mas aqui, eu vou pegar agora do Antigo Testamento, para a gente ver,
Vou pegar um de Ezequiel, capítulo 28, porque eu estou mais familiarizado com Ezequiel. Ezequiel 28. E aqui, irmãos, há um paralelo, que esse paralelo, ele é tão assim, é tão tênue a linha divisória entre o governador humano e o governo demoníaco. Alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que quando um governo assume, um governo humano, assume uma nação, e se ele se orgulha, ele se enche de si, ele vai parecendo com o demônio, e ele vai sendo instrumento do demônio, e isso está fincado em todos os países, ainda hoje. Isso é nítido, irmãos. Se você quiser ver isso está nítido em governos hoje estabelecidos. Então ele vai sendo, quando chega um ponto, você não consegue mais distinguir se é o demônio que está agindo naquele camarada, e para ter legitimidade de governo, ele está naquele camarada, ou se é o cara, você não consegue definir mais. Então, esses dois textos, eu vou dar, vocês vão voltar a estudar. Esses textos, vocês não vão conseguir ver claramente, mas precisa de ler 1, 2, 10 vezes. Porque você vai ver que, ao mesmo tempo que parece que é um governo humano, é um governo satânico. Ao mesmo tempo que está o governo humano agindo, mas é o diabo que está agindo. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Esse eu vou ler. O rei de Tiro. Não sei quantos de vocês já leu a história de Tiro. Veja aqui. Do mesmo quilate de Daniel, Ezequiel viu, irmãos? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeraldas. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubins, ou querubim, da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Vou parar. Difícil de compreender, não é? Do 11 para frente. Do 11 para frente. Eu não falei qual tempo. O 11. Do 11, 28, 11. Do 11 até o 19. Vê a minha... Ah, tá. Ó, difícil de entender, não é? Não é. Não é difícil. O que Deus está dizendo para o rei de Tiro? Que ele é o
próprio Lúcifer. Então preste atenção, irmãos. É de tal maneira, a visão de Deus é de tal maneira que ele tá possuído pelo demônio. Leia a história de Tiro para vocês verem o rei de Tiro. Ele embebe-se de orgulho, de altivez, de tudo quanto o inferno fez. E vira um déspota. E aí o próprio Deus o chama de Satanás. Agora vocês imaginam, irmãos, vão trazer para uma análise simples. Uma pessoa possuída pelo demônio, o que ela vai fazer? Somente o que o demônio quer. E aqui vai uma palavra pesada de, não sei se é Lutero, sempre eu me esqueço. Eu chego em casa, acho, lembro, e depois eu esqueço de novo. Do livre-arbítrio. Eles falando do livre-arbítrio dizem assim, o ser humano não tem livre-arbítrio. Ele só faz aquilo que quem está montado nele faz. Se ele é de Deus, ele vai fazer as coisas de Deus. Se ele é do inferno, ele vai fazer as coisas do inferno. Não tem escapatória. Ou você é de Deus e fará as coisas de Deus. Ou você é do inferno e vai fazer as coisas do inferno. Irmãos, isso é um peso. Isso é um peso. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque os agentes do inferno, eles estão em todos os lugares que nós vamos, inclusive na igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, quando nós estamos orando por um local, que as pessoas estão fazendo as coisas, eu falo, meu pai, como é que pode? Como é que um governo pode ser tão déspota? O nosso freguês de ontem é um desses. Porque tanta humilhação, tanta degradação humana, tanta covardia com gente. Irmãos, isso é característica do inferno. Uma pessoa de inocentes. Isso, meu irmão. Então, parece que a pessoa não sabe que ela está sendo, mas ela está sendo. Então, estou falando do freguês dos 4-0. Eu não assisti não, só fiquei sabendo do resultado. Mas se a gente olha para esses governantes, e se Deus falasse conosco como falou com Ezequiel, olha, filho do homem, diga para esse incircunciso que ele estava lá quando eu criei. Irmãos, não tem dificuldade, isso aqui não precisa de um exegeta. É só você saber gramática. Interpretação de texto, daquela lá do colégio. Você vai ler o texto, não tem dificuldade. Não precisa ler 10 vezes, como eu falei. Uma única vez. Para quem conhece parte das Escrituras referindo a isso, Deus está dizendo, você é o demônio. Você é o príncipe do inferno aí. Aí, irmãos, o que acontece? Aí o inferno tem toda a brecha e toda a porta para agir. Aí ele vai meter a caneta nos decretos, ele vai aprovar leis, ele vai oprimir as pessoas, ele vai manipular as pessoas, ele está lá, naquela pessoa. É aqui que eu falo, às vezes, não é um agente, um demônio territorial nas regiões celestiais. Até pode acontecer isso, mas às vezes esse demônio, ele não está nas regiões celestiais, ele está sentado lá no palácio do governo. A semelhança de Tiro. Claro que depois você vai continuar lendo, vem a penalidade. Deus não deixa impune. Deus não deixa impune, irmãos. Nunca deixou, leia as histórias passadas, Deus nunca deixou impune. Porque Deus, irmãos, ele detecta que são agentes do inferno, clara e e absolutamente. Diga, Renato.
Como? É, agente dele. Porque ali é complicado, você levantou um negócio meio complicado. Mas é palavra de Jesus, a gente não tem como falar outra coisa, não é? E aí você vai lá para Isaías, que ele faz tanto o vaso de honra quanto o vaso de desonra. Então, Deus, aí é uma soberania de Deus agir e a coisa vai acontecendo. Agora, houve uma guarida no coração de Judas para isso. É. Satã, Lúcifer. A responsabilidade dele, não tira. Você vai lendo, você vê isso. Como Judas também. Vem a condenação, vem o julgamento de Deus, né? Agora, o outro texto, irmãos, que eu vou dar só o texto, porque é a mesma linha, é o rei da Babilônia, que é Isaías 14, de 3 a 20. Aí vocês podem ler em casa, que acaba sendo a mesma linha lá do rei de Tiro. Isaías 14, 3 a 20. Está vendo aí? Da Babilônia. Então, é praticamente a mesma linha, porque são os dois profetas, né? Aí você vai ver, ó, aí ele começa também. Aí ele vai trabalhando, ele vai mostrando pela opressão que ele estava. Aí você lê até o verso 30, pode ler o 14 todinho, que você vai ver também que acaba essa linha tênue. Então, a questão dos demônios territoriais, eu acredito, irmãos, que eles podem ser nas regiões celestiais. Agora, eu não tenho plena convicção de que sobre Araraquara tem um principado aqui. Embora eu acredite que o demônio está na Padre Duarte, esperando alguém para tragar. Então, ele está vivo, como diz o Hal Lindsey, né? Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Então, né? Você queimou o livro? É porque é complicado. O texto, ele é muito satânico. Porque o texto lá dos anjos em volta de Eliseu é 2 Reis, capítulo 6, viu? Eu não tinha falado lá atrás. Vamos um pouquinho para Efésios, para a gente depois falar um pouquinho sobre Miguel. Efésios capítulo 3, verso 10, para a gente ver alguma coisa do apóstolo Paulo. Esse assunto é tão empolgante, você acaba... É porque é um assunto que a gente fica afim de aprender, né? Todos nós gostamos dessas coisas não reveladas. É aí que é o perigo da gente falar besteira. Mas vamos com cuidado e baseados na Bíblia, a gente vai conversando um pouquinho e a gente vai saindo um pouco daquele desconhecimento. 3:10. Paulo está aqui discursando para a igreja de Éfeso, onde a igreja é muito influenciada, porque Éfeso, os irmãos não esqueçam que Éfeso era o templo de Diana, não é? Então tinha lá as prostitutas, tinha o bosque lá das prostitutas cultuais. Então era uma cidade assim bem demoníaca. O diabo, ele não só tinha questão de idolatria, mas de manipulação e prisão das pessoas. Então, eu acho que por isso que Paulo levanta um pouquinho o nível, ou mergulha, né? Para que a igreja de Éfeso não fosse uma igreja imatura, fosse uma igreja que estivesse revestida de Deus
entendendo que é uma batalha, não só cântico de hinos, mas de fato que elas pudessem revestirem como soldados e levantasse o brasão do reino e batalhasse isso de uma maneira bem consciente. Eu fico pensando, irmão, já pensou a gente tivéssemos a oportunidade de ter uma aula desse negócio com o apóstolo Paulo? Aí ia cair muita gente da janela, né? Porque ele é incansável. Pelo que parece, Paulo era incansável de lecionar, de falar sobre Deus, né? A experiência pessoal dele. Então imagina, os Eúticos, ia ter um punhado de Eúticos por aí caindo do segundo andar, ele ia ter que ressuscitar. Pessoal, agora é a sessão de ressuscitar os que cochilaram e caíram, né? Então eu imagino que que a gente aprenderia muito, mas ele deixou que o Espírito vai nos dar. O 10. Então veja como que é. Agora, a ação da igreja, Paulo está dizendo, ó, coisas que estavam lá atrás, ocultas, mas agora a ação da igreja começa a volver no mundo. Para quê, irmãos? Para que os principados e potestades sejam confrontados por essas realidades. É aqui que entra o meu e o seu tempo de oração. Irmãos, a gente precisa sair do Pai Nosso rezado. A gente precisa de verdade sentar, ajoelhar, ou nos postar diante de Deus e dizer, Senhor, me ensina a orar. Individualmente, irmãos, é quando as batalhas são ganhas. Coletivamente, a gente acaba sendo influenciado pelo ambiente, pelas pessoas, pelos pedidos. Mas quando você está só, pode olhar, Jesus estava só, Daniel estava só, Elias estava só, Eliseu estava só, Moisés estava só. Você vai olhando esses homens, o tempo que aconteceram realidades de Deus na vida deles e na vida das pessoas, das suas gerações, eles estavam sozinhos com Deus. A coletividade acaba tirando-nos um pouco da comunhão pessoal nossa com Deus, porque estamos juntos aqui, estamos heterogenicamente, quer dizer, nós não somos homogêneos espiritualmente, não é? Todos nós aqui, nós estamos em estágios diferentes, e isso dificulta muito essa intimidade com Deus. Então, você está lá, então a gente precisava, porque Paulo está dizendo que através da igreja sou eu e você, os principados e potestades, eles vão ter conhecimento disso. E aí, outra coisa que está nesse texto, que principados, potestades, são construções que você diz, são estruturas, hierárquica. Então, nas regiões celestiais. Então, o que Paulo está dizendo, que há, sim, governos, principados e potestades, ou seja, há uma divisão nas regiões celestiais. Não é qualquer um que foi brigar com esses anjos, que diz, vai lá e peite-o. Não é qualquer um. Foi alguém que o atrasou. Ele precisou de ajuda. Ou foram vários. Quer dizer, o príncipe, ele pode ter vindo, o príncipe da Pérsia, pode ter vindo com legiões de demônios em cima daquele único anjo. Porque, olha, Napoleão Bonaparte travou batalha com... Não foi Napoleão Bonaparte, foi o seu exército. Ele estava no comando dele. Então, não foi Napoleão, foi o exército. Então, o entendimento dos estudiosos não é que um demônio foi lá e peitou um dos principais mensageiros de Deus para um homem em um momento tão importante na história de Israel quanto foi para Daniel. Então, há uma legião. O 6:12
também Paulo quer dar-nos essa visão de que há toda uma estrutura de governo, não é? Há toda uma estrutura de governo. Ó, veja como é que Paulo começa no verso 10, irmãos. Quanto mais, Paulo está terminando aqui. E Paulo quer fortalecer o coração da igreja de Éfeso. Ele diz: sede fortalecidos no Senhor. Ou seja, não esqueça 1 João 4,4. Vós sois filhos, e o que está em vós é maior do que está no mundo. Irmãos, isso é o nosso estandarte, é o brasão. A gente não pode, é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Como filho, irmãos, esse Deus grande, soberano, ele está controlando a minha realidade existencial. Se alguma coisa acontece, por exemplo, meu carro foi levado porque Deus abriu uma brecha para ele ser levado. Porque 58 anos, nada meu foi levado. Então, essa brecha só entrou lá, só levou o meu carro, porque houve uma brecha e há um propósito, eu não sei qual, talvez para o cara morrer e ir para o inferno com aquele carro. Não sei, eu creio que é por isso. Brincadeira. Eu não sei o que Deus vai fazer com o cara, não é? Então, pode até convertê-lo, agora que ele fique muito longe de mim no céu, eu não quero vê-lo no céu. Então, mas eu estou falando o que qualquer homem faria, irmãos. Você acha que eu quero abraçá-lo? Você já acha que eu quero que ele vai me ouvir e dizer: ó, te roubei o carro, faz seu desgraçado? Eu dou um murro na cara dele. Pode ter certeza disso. Se o cara chegar, eu sou o cara que lhe roubou o carro, ele vai levar uma na cara que ele não esperava. Vai levar um murraço, irmãos. Pode ter certeza disso. Ele vai levar. Pá! O cara vai. Fala: que isso, pastor? Pronto, meu irmão, agora me dá um abraço. Porque há muito tempo eu queria fazer isso com você. E outras coisas pior, matá-lo. Né? Hein? Não, aqui, por exemplo, se eu estou pregando, aí o cara levanta e fala: ó, o senhor falou desse cara, foi eu que te roubei esse cara, então vem cá, meu irmão. Pá! Aí depois eu dou um abraço dele. Então, né? Porque Deus tem um propósito. Então Deus, irmãos, ele abre. A gente precisa de ter isso na mente. Então, se levou a propósito. Eu não tenho nada aqui. E às vezes quando eu oro, quando eu digo: Senhor, cadê o nosso New Civic? Nosso, o meu e dele. Não tem nada que eu tenho que não seja dele. Então eu digo para ele: cadê o nosso? Aí passa um bonitão parecido com o meu, de prata. Eu digo: Senhor, cadê o nosso carro? O que o senhor está fazendo? Que esse negócio... Brincadeira, eu falo isso. Eu só falo: cadê o nosso carro? Isso eu faço. Né? Porque agora eu não posso ficar com peso. Eu preciso saber que eu sou filho. E ele é maior do que qualquer outra ingerência. Só ele abriu uma brechinha. Uma brechinha. Para que o cara achasse da oportunidade, para ele ser mais glorificado na minha vida do que qualquer outra coisa. Eu vou ter coisa para falar disso a vida toda. Talvez eu não apareça porque eu vou ter que falar disso. Então ele está dizendo aqui, ó: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não esqueça disso. Fortaleça o seu coração no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha aí, irmãos, não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, se eu e vocês não participássemos disso, o apóstolo Paulo não estaria falando disso. E como nós participamos? Eu não saio para abrir com o diabo, porque ele faria de mim, ele iria me humilhar tremendamente. O diabo sabe, irmãos, de todos os meus podres, e ele não esqueceu disso. Todos os meus podres. Então, se eu enfrentar o diabo sem o poder de Deus, ele vai me humilhar muito. Então, irmãos, nós não batalhamos com o diabo tete a tete. Nós oramos. E é isso que nós precisamos fazer. Se a igreja, irmãos, descobrisse que esse meio de graça não é para encher o meu celeiro, não é para curar a minha mãe, não é para curar também, mas há algo muito maior em jogo, a gente oraria mais. Eu não estou nem falando participar de uma reunião. Participar de uma reunião é gostoso, porque Deus fala o nosso coração, a gente fica sabendo, dá um amparo, tal, conversa, ora uns pelos outros. A Bíblia diz que precisamos de orar uns pelos outros, para nos fortalecermos mutuamente. Mas a oração nossa é para acontecer aquilo que Deus quer, e é uma batalha. É uma batalha, irmãos. Eu fiz essa pergunta para vocês sim, será que se Daniel tivesse parado de orar, o anjo teria continuado a batalhar? Claro que ele teria continuado a batalhar. Mas Daniel orou e a ajuda veio para o anjo. Porque quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus e o coração de Deus move os céus. Deus move o coração para aquilo que Ele quer, irmãos, e precisamos orar para isso. Precisamos orar para isso. Soberanamente, Deus diz assim, olha, pense vocês, Deus precisava de emissário de anjo para mandar algum recado? Deus precisava de anjo para formar proteção ao seu profeta? Ele poderia fazer isso sozinho. Mas o que Jesus disse para Judas? Para Pedro? Pedro, se eu precisasse que me defendesse, eu teria miríades de anjos, legiões para me defender. Veja, Jesus precisaria disto? Não, mas eles estão a serviço de Deus, em prol daqueles que herdarão a vida eterna, inclusive a serviço de Jesus. Irmãos, aonde Jesus estava, a câmera dos céus estava nele. E anjos estavam à disposição de Deus, ataque, eles na hora, torrava todo mundo. São agentes de Deus. Agora, quando Deus nos criou, irmãos, com o mesmo poder, com as mesmas realidades que Ele criou os anjos, Ele criou-nos para participarmos do que Ele quer fazer no mundo nosso, meu e seu. Embora tenhamos interferência do mundo espiritual, mas Ele já resolveu. Ele diz, o meu povo ora e move o meu coração e eu movo esse mundo. É Deus que controla isso. O inferno, irmãos, ele não tem ação deliberada. Só nos dele. Mas nos de Deus ele não toca. A menos que Deus permita.
Essa é a minha, a sua garantia. Deus, o inferno não nos toca, irmãos. Nós temos o selo real fincado na nossa alma. Ninguém tira esse negócio. Filhinhos, vós sois filhos. E maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, ponto final. Revestivos desse poder. Agora, o que a gente precisa? Orar, irmãos. Os puritanos oraram, irmãos, e moveram uma geração todinha. Leiam um livro sobre avivamento para vocês verem. Não foram, pregadores pregaram poderosamente, mas eles pregaram poderosamente porque oraram. Não foi pregações poderosas, foi porque oraram. Foi porque descobriram que esse segredo, Deus diz, eu procurei, eles não oram mais. Foi o que nós estudamos domingo passado. Jeremias, você não ora por eles. Eu estou procurando entre eles alguém que ore, e eu não achei ninguém que ore. Primeira coisa, irmão, de decadência, que a gente vai perceber na nossa, na minha, na sua vida, é quanto tempo nós estamos orando. Quanto tempo você está orando? É esse que é o segredo. Porque Deus vai te dar forças. Deus vai te dar discernimento de não brigar com a carne. Ó, passou uma mulher, o sinal abriu e a Linda passou a si mesma. E assim, passou muito tempo e passou devagarinho, eu buzinei. Ô, lindona, falei assim com ela. Aí eu disse, Deus amado, me perdoa, não deveria ter feito isso. Eu era o primeiro, eu poderia ter segurado aquele negócio. Mas ela passou, sabe assim, quando te dá uma... E você perde um pouquinho da... Não deveria. Eu pedi perdão. E se eu não tivesse para vir, eu ia dar a volta e falar, olha, moça, foi eu que passei ali e buzinei para você. Foi eu que te chamei de lindona. Você é bonita mesmo, mas a lindona aqui não tinha nada a ver com você. Eu queria te dar uma lindona, aquele jeitão assim, né? Ou por que você está bonitona, né? Bam, 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 o último biscoito do pacote. É isso que eu estava querendo dizer com ela. Então, às vezes, nós não percebemos. Aí você briga com o irmão, você briga com a esposa, você briga com a esposa, você briga com o filho, você briga com o patrão, você briga com o irmão da igreja, você briga com... E aí é uma ingerência. Não é uma possessão, é uma ingerência. Quer dizer, por besteirinha. Aí Paulo diz assim, olha, não é contra a carne. Às vezes ele está falando alguma coisa do Temer, da Dilma, mas tem a ver muito mais com quem está gestando o palácio. Então, a gente precisa de perceber isso, irmãos. E é quando percebemos? Quando oramos. O canal é aberto, irmãos, quando oramos. Olha o que o Fabiano diz, ouvir que é o problema. Mergulhe, irmãos. Ore. Mesmo que você não ouça hoje, você vai ouvir daqui a 10 anos, não tem problema, mas continue orando. Até a oração ser uma praxe do dia a dia. Aí você ora o dia todo. Aí você fica como se você estivesse aqui e ao mesmo tempo não estivesse. Aí você olha, Deus diz, olha, ore por aquele. Ora, Ele vai te colocando pessoas enfermas, pessoas deprimidas, andarilhos que precisam alguém interceder por ele, porque Deus vai fazer alguma coisa na vida dele daqui 30 dias. Ou ele vai morrer, então vai para o inferno, mas precisa de alguém interceder por ele. Então, são coisas, irmãos, que eu não sei. E a gente tem muita mania de querer ficar sabendo por que Deus quer estar fazendo isso.
Eu não tenho que saber nada, irmãos. Eu não tenho que saber nada. Quando você dirige o seu carro, você fica pensando o que está acontecendo na marcha? Não, eu não fico. Eu simplesmente ponho lá no automático e vou embora. Vamos embora. Ele passa as marchas sozinho. Passa as marchas sozinhos. Então não tem que ficar pensando, agora passou para a engrenagem M34. Não, essa aqui é a M32. Não fico pensando nisso. Então, Deus, eu também não preciso ficar perguntando. Não, em momento nenhum eu perguntei por que levou o carro. De verdade. Ou ele permitiu levar o carro, porque não foi ele que levou. Não perguntei em momento nenhum, irmãos. E não fiquei com cogitação, porque, será que eu estou dando o dízimo certo? Eu não fiquei preocupado com isso. Ele sabe por quê. E tem coisas que é melhor só ele ficar sabendo mesmo. Eu não tenho que ficar especulando por que é que ele me mandou orar para o fulano. Benjamin Netanyahu. Um dia eu acordei, irmãos, quando ele estava no auge. Eu acordei lá em Uberlândia com esse nome na cabeça. Falei, gente, que coisa maluca. Eu comecei a orar para o cara. Pronto, orei, acabou. Não sei lá o que aconteceu. Eu não quero saber também. Orei o dia todo, não saía na minha cabeça. Rapaz, o que esse judeu tem a ver comigo? O judeu que tem a ver comigo é Jesus Cristo. Orei por ele o dia todo, porque não saía da minha cabeça. Depois, só agora, vi de novo o nome do camarada que morreu, né? Só agora. Só agora. Então, eu não quero saber por quê. Isso aí é questão de Deus. Então, vamos orar. E Deus tem você para orar, irmãos. Te acorda de madrugada. Olha, quando eu vi esse pessoal sendo acordado de madrugada, eu ficava com vontade também de ser acordado de madrugada. Deus tem sido bom, ultimamente ele não tem me acordado mais. Mas porque está me poupando. Você pensou se acordar de madrugada, 3 horas da manhã, e orar até às 6, porque você não consegue dormir mais, por alguém que você nem sabe, você só viu alguém tentando fazer alguma coisa, você nem sabe quem é, mas você tem que orar. Então, quando você entra com Deus em intimidade, quando Ele precisar, Ele vai mover o seu coração para fazer isso. E não fique você achando que você é o bambambam, porque Ele já moveu muitos outros para orar com você. Não pense que você é o único, eu sou o único que levanto, agora eu preciso dizer isso para a igreja. Não, não, não. Você não é o único que Deus moveu. Não banca o Elias, né? Lembra do Elias? Como eu gosto daquele, como que aquele texto me mete o braço, irmãos. Como eu gosto daquele, Senhor, olha, só sobrou eu. Para. Tem quase 500. Senhor, tudo isso é quase 500. Então não pense que você é o único, não. Porque não é. Viu? Agora Deus usa-nos. E que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos para deixar as regiões celestiais agora. E vamos terminar o capítulo 10, porque tem ali alguma coisinha que a gente pode aprender ainda no término do capítulo 10. É uma pena que são só 12 capítulos e a gente está terminando Daniel. Uma pena mesmo. Eu gostei muito de voltar a estudar Daniel com os irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Deus amado, que bom, Senhor, é podermos estudar a Tua palavra. Mesmo quando a gente não entende tudo. Mas nós vamos fazendo como criancinha, Senhor. Comendo aquilo que o Senhor nos dá. É comendo de cada momento, cada porção que o Teu Espírito Santo vai nos dando, é que nós vamos nos fortalecendo, adquirindo conhecimento da Tua palavra, e aí nos agigantamos como servos do Senhor, para representá-lo bem, para ser uma ferramenta útil, para
sermos boca do Senhor na nossa própria geração, para respondermos perguntas que estão fazendo hoje. E a gente sabe o porquê dessas perguntas. Deus amado, toma a mente de cada irmão aqui presente, cada querido nosso que acompanhou pela internet, ainda que superficialmente, Senhor, nós andamos um pouquinho nestas realidades tão distantes de nós. Porque, infelizmente, ó Deus, nós somos tardios em aprender as coisas espirituais. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensina a orar, para que possamos cumprir o papel de cada um na oração. Porque esse é a grande batalha, quando dobramos os nossos joelhos. Quando as nossas mentes são levadas cativas aos pés da cruz. Quando nós nos fortalecemos, como diz o apóstolo Paulo, no poder do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo nos revistam até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.